Saudações a todos, que a paz esteja conosco, que Deus e os bons espíritos nos abençoem nesse estudo, mais um estudo da doutrina espírita. Hoje o livro dos Espíritos. Nós vamos começar a compartilhar a nossa tela. Hoje nós entraremos no livro dos Espíritos, no livro primeiro, no capítulo segundo, Elementos Gerais do Universo. Esse capítulo vai abordar essas 4 temáticas: conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Aqui, rapidamente, eu trouxe todas as edições que eu consegui em português aqui. Quando eu fui fazer esse estudo, eu fui fazendo comparação de cada edição, trouxe o que havia de bom nas outras traduções, e nós temos aqui o Livro dos Espíritos também, original, para a gente ser socorrido, né, em algum momento, e precisar. Bem, vamos começar então. Então, nós estamos no livro primeiro, As Causas Primárias. Lembrando que esse livro primeiro, ele é a base, né, para que a gente possa aprofundar esses conhecimentos aqui lá em A Gênese. Na Gênese, a gente vai aprofundar muito essas questões aqui. Vamos começar pelo conhecimento do princípio das coisas. Começa com a pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Quando ele fala não permite, é pelo fato de que a gente ainda não está preparado para receber esses conhecimentos. Então, não é que haja uma proibição, no sentido de que a gente está preparado e ele não vai dar, não é isso. Né? Não permite que tudo seja revelado, porque toda revelação, muitas vezes, ela confunde. Então, tudo vem no seu momento certo, como a gente vem observando ao longo dos nossos estudos, né? As revelações, elas vêm exatamente no momento em que a humanidade está pronta para receber. Então, nem tudo, né, vai ser revelado ao homem neste mundo. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. É o que a gente acabou de falar, né? Então, ele precisa de cognição. Agora, não é só inteligência, porque o homem inteligente, mas que ele ainda não evoluiu moralmente, ele pode usar essa inteligência para praticar o mal. Então, quando ele fala à medida que se depura, né, até coloquei uma notinha aqui para não esquecer, né? À medida que se aperfeiçoa moralmente. Porque a gente sabe que a evolução ela vai por essas 2 linhas, né? A moral e a intelectual. Então, à medida que a gente vai se elevando moralmente, a gente, né, vai tirando o véu. Mas para compreender, precisamos de faculdade e a gente ainda não possui. Então, as coisas vêm dentro do seu tempo. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Eu lembrei agora das pesquisas com célula-tronco e a tão polêmica aquela ideia de clonar, lembram? Né, da clonagem. Ainda continua essas pesquisas, né? De fazendo clonagem, né? Então, alguma coisa ali falta para que
eles possam realizar o que eles tanto querem. Mas nem tudo é permitido, né? Não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Kardec comenta: quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue explicar. Então, a pergunta anterior é se através da ciência, das investigações científicas, né? E ele fala que Deus, né, traça limites. E fora das investigações científicas, né? Então, a resposta é que se Deus julgar, o julgar útil, pode revelar aquilo que a ciência não consegue explicar. E aqui o Kardec comenta: é por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Então, essas são as questões com relação ao conhecimento do princípio das coisas. E como é que a gente recebe essas revelações? A gente pode receber essas revelações de diversas formas, né? Fazendo um estudo, meditando sobre as questões mais graves. O próprio homem de gênio, ou um cientista, o homem de gênio não, o próprio cientista, o próprio estudante, né, de uma forma geral, ele está em busca sincera do conhecimento. Ele pode, né, receber as intuições? Claro que pode. Essas revelações podem vir através de intuições. Se o homem for orgulhoso, ele vai falar: nossa, que bom que eu sou inteligente e achei a resposta. A gente vê isso o tempo todo no Evangelho e agora ele está citando a mesma coisa. As reuniões mediúnicas, elas também são uma oportunidade de nós entrarmos nessas questões. Quando um grupo de estudo ele está se dedicando em busca das respostas, meditando sobre esses ensinamentos, certeza que vai haver dúvidas no estudo. Essas dúvidas, elas não só podem, como devem ser anotadas, para na reunião mediúnica você fazer a pergunta para os espíritos que estão ali, os espíritos superiores. Era exatamente isso que o Kardec deu como instrução no livro dos médiuns. Quero comentar uma coisinha. Uhum. Lá atrás, quando fala que Deus não permite, certo? Não é que Deus não permite. As leis naturais seguem o seu rumo. E dentro dessas leis, não é em qualquer momento que você vai adquirir um aprofundamento das ciências. Você, a civilização daquele orbe tem que estar preparada para isso. Ô, Mário, é a Clarice. Aqui na questão 20, quando ele fala assim, na resposta, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. O que a ciência não consegue revelar, será que é porque já não é a lei natural? Porque a lei é lei, já está estabelecido.
Essa Eu é a minha lembro de pergunta. Einstein, eu lembro de Einstein, ele falando na sua biografia, né, Hum, que ele ficava sentado, né, e entrava em concentração, e dali um pouco ele entrava num tipo de uma vigília e dormindo assim, e ele tinha várias inspirações. ah, E aí ele, tcham, já sei como fazer aquilo, como ah, desenvolver tal coisa. Entendeu, Clarice? Eu uhum, penso que é assim, que seria assim. entendi. Ok, obrigada. Eu também compartilho desse pensamento. O que eu vejo, Clarice, muitas vezes isso acontece num grau menor com a gente mesmo. Às vezes você está fazendo um estudo e você não consegue resolver uma questão, você vai dormir, você volta com uma intuição, É, né? Se a gente for ver, isso aconteceu com o Thomas Alva Edison, a biografia de vários grandes inventores. Como é o nome do cara que. O Ford, né? Henry Ford. Ele relata que ele queria construir um motor, né? Aquele modelo Ford, né? O T. E ele pensou como é que ele ia fazer aquele motor. Ele foi cochilar. E ele acorda exatamente com o desenho do motor, né? E Lembra daquele. Ah, isso não pode falar. ocorre só com os cientistas, com os músicos também, com os artistas. A mesma coisa. Intuição em várias áreas. Vamos lembrar de Arquimedes, né? Arquimedes proporam para ele, né, que o rei queria saber a quantidade de ouro na coroa e de outros materiais. E ele não conseguia resolver. Aí ele foi, né, relaxar, tomar um banho, e de repente ele estava imerso na banheira. Então, o que que ele pensou? Eu vou colocar os materiais imersos e através da esqueci agora o termo técnico, científico, do empuxo, né, que cada material tem, ele ia saber qual é Conhecimento. a quantidade de material, de ouro ou de chumbo. E aí ele começa, né, ele fala eureka, né? Eureka, que em grego significa descobrir, né? Então, essa é uma história clássica, né? Também. Então, em todas as áreas, né? Por isso que eu falei, né, Clarice, num grau menor, a gente também. Você pode perceber quando você está fazendo um estudo, ou qualquer tipo de estudo, você tem uma ideia e você realmente começa a trabalhar para resolver aquilo, você começa a receber as intuições, né? E foi a questão número 20, né, que você trouxe para a gente, né? Aqui, né? Então, se Deus julgar útil, ele pode lhe revelar aquilo que a ciência não consegue explicar. Vamos, então, agora para espírito e matéria. Eu procurei, dentro desse estudo aqui, fazer algumas informações científicas, mas que não sejam complexas da gente entender, de uma forma simples, porque a gente vai precisar entender um pouquinho, né? Porque às vezes a gente não está acostumado muito com essa área, né, da ciência, mas eu acredito que, bora ver se a minha tentativa vai dar certo, né? Mas eu acredito que a gente não precisa se preocupar tanto em aprofundar cientificamente essas questões, mas também a gente, sem saber nada, não ter conhecimento nenhum, também não tem como a gente entender, né, algumas questões que ele vai trazer, principalmente na Gênesis, quando ele vai se aprofundar ali, né, com aquele espírito Galileu trazendo coisas que a gente às vezes não tem muito conhecimento. Bem, antes da gente entrar no tema espírito e matéria, eu trouxe aqui um resumo aqui. Eu tentei fazer um resumo sobre o que é matéria, porque a gente também tem que entender uma coisa. A ciência no tempo de Kardec era uma, a ciência nos dias de hoje é outra. Mas, contudo, porém, todavia,
A gente falar que Kardec está ultrapassado e agora a gente vai ter que, né, modificar o pensamento, não. A forma, né, é uma coisa. Então, a gente atualizar noções científicas, né, é uma coisa. Você querer atualizar o pensamento dos espíritos superiores é outra. Então, a noção de matéria, eu vou ler aqui o texto que eu trouxe, né? A noção de matéria varia conforme o campo do conhecimento. Porque matéria na física clássica é uma coisa, na física moderna, na filosofia. Então, vamos ver nessas, nessas mais básicas aqui. Na física clássica, matéria é constituída por partículas, átomos e moléculas, caracterizada por propriedades como massa, volume e densidade. Na física moderna, a definição é mais sutil. Com a teoria da relatividade e a mecânica quântica, matéria pode ser entendida como uma forma de energia condensada. Einstein mostrou que massa e energia são equivalentes. A gente tem essa clássica forma, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Assim, partículas materiais e campos energéticos se interrelacionam. Na filosofia, matéria já foi considerada o princípio passivo do mundo físico. A gente vai ver isso em Aristóteles. Ou simplesmente a substância extensa, com Descartes. Para o materialismo moderno, é a realidade fundamental, independente da consciência. Então, matéria é matéria, consciência é consciência. Na doutrina espírita, a matéria é relativa e não limitada apenas àquela que nossos sentidos percebem. Porque para o cientista, você tem que ter a matéria ali, né? Você tem que detectar. Então, para o espiritismo, a matéria é relativa. E não se limita apenas ao que os nossos sentidos percebem. Kardec distingue entre matéria tangível, que é a matéria do mundo físico, e a matéria etérea ou sutil, imperceptível para nós, mas ainda pertencente ao domínio do material, ao domínio material, ao domínio material. No Livro dos Espíritos, nas questões 21 a 27, que é a que a gente vai ler agora na íntegra, os espíritos ensinam que a matéria existe em estados que não podemos detectar e que o fluido cósmico universal é o elemento primitivo, tanto da matéria quanto do princípio espiritual. Bem, mas agora a gente vai abordar a questão da matéria do ponto de vista do espiritismo, ou seja, do ponto de vista dos espíritos superiores trazidos, né, para nós. A questão do espírito, a gente vai entrar nessa questão conforme a gente for lendo as questões abaixo. Porque nós vamos fazer uma distinção entre princípio inteligente, espírito como princípio inteligente, e vamos também ver o espírito como a individualidade, uma individualidade. Cenas dos próximos capítulos. Vamos começar aqui com a 21. A matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em certo momento. Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? E depois falam que o espírito tem resposta para tudo, né? Essa aqui ficou sem resposta. Só Deus o sabe. 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? São as definições que a gente viu acima, né? Porque Kardec está vendo do ponto de vista, né, científico.
Então, ele está perguntando se essas definições de matéria são exatas. Os espíritos respondem para ele que, do vosso ponto de vista, são exatas. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, o fato de eu não conseguir medir, de eu não conseguir pesar, de eu não conseguir visualizar, não significa que não seja matéria, mas ela está num estado tão sutil que instrumentos nenhum consegue captar, mas ainda é matéria. Por isso que ele fala que, do nosso ponto de vista, são exatas, porque a gente só fala do que a gente conhece. Eu gostaria de dar um exemplo. Na verdade, até a época de Kardec, só existia o estado sólido, líquido e gasoso, certo? E, com o século XX, apareceu um outro estado, que é o plasma, que, na verdade, você não consegue medir com um termômetro, mas você consegue medir com outros instrumentos. É um exemplo. A próxima questão é uma continuação da mesma pergunta. Aqui tem uma nota de rodapé do tradutor que eu já vou trazer aqui à baila. O texto original francês não contempla com letra as perguntas numeradas que aparecem nesta tradução. 21, olha, 22, 22A. Tem questões que é 33A, B, C, né? Tem questões assim. Então, no texto original, Kardec não vai usar essa forma de distinção, né? Assim procedendo, tivemos em vista facilitar ao leitor a localização de cada uma delas ao longo desse livro. Então, mais uma vez, o tradutor teve o cuidado de nos alertar que, muito embora ele esteja fazendo dessa forma, não é o que está no original, como nós podemos ver aqui, ó. É a questão 22. Podemos definir a matéria, etc. e tal, né? Então, ele faz a pergunta, aqui, na 22. Tem a resposta, a gente vai lembrar do estudo anterior, né? Entre aspas, a resposta. E aqui a 22A, segundo o tradutor, segundo a forma como ele achou melhor de sinalizar. Qual definição podemos dar da matéria, né? Ter da matéria. Então, você vê que é 22, e ele continua fazendo uma pergunta sem indicar 22A. Depois ele passa para 23, e assim por diante. Então, só para a gente, né, ter isso aqui como mais um conhecimento da tradução. Então, ainda nesse mesmo tema, Kardec ele vai desdobrar essa pergunta. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, você já vê, pelas definições que nós demos no início de matéria, é completamente diferente. Porque aqui, os espíritos estão tratando, né, de outro tipo de matéria que a ciência não consegue detectar, que é o espírito. Então, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Kardec vai comentar. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, o espírito está sempre atuando na matéria. Aí vem a pergunta: que é espírito? Com E minúsculo. Essa distinção de E minúsculo e E maiúsculo se dá só aqui no Livro dos Espíritos, né, para fazer essa distinção. Se vocês forem ver em outra obra, às vezes
a pessoa está se referindo a um espírito como individualidade, com E minúsculo não tem problema nenhum. Mas aqui no livro, Espírito com E minúsculo, ele está falando que é o princípio inteligente do universo. Ainda não é um princípio individualizado, um espírito humano. Comparemos essa resposta com a pergunta número 76, para ficar mais claro. Porque aqui trata-se do espírito, princípio inteligente do universo, e não da individualidade a que cada um de nós corresponde. E aqui eu trouxe já a pergunta 76 para a gente não se dar o trabalho de procurar. Está aqui. Aí lá na 76, ele vai perguntar que definição se pode dar dos espíritos, com E maiúsculo. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. E aqui tem uma nota do próprio Kardec nessa questão, número 76, que fala: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente. Então, aqui nós estamos lidando com o princípio inteligente do universo. Por quê? Porque toda matéria ela tem um princípio inteligente agindo sobre ela. Então, ele continua a pergunta, na 23A. Primeiro, que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. A gente vê aqui o cuidado com que os espíritos dão a resposta, e nas respostas a gente realmente começa a ver a nossa total ignorância. Mas ignorância no sentido de ainda não ter a cognição adequada, né? Não ter os sentidos apropriados para perceber as coisas mais sutis, que é a nossa condição ainda, né? 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos. Espírito e matéria são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Então, quem está promovendo a evolução da matéria é o espírito, né? O princípio inteligente do universo. Outro dia eu me diverti com um comentário de um amigo que falou: então a matéria é burra? É, mais ou menos, literalmente, né? É mais ou menos isso. A matéria, né, para ela poder evoluir, ela tem que ter um princípio inteligente. 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Aí aqui ele vai, né, o Kardec ele vai fazer aqui uma observação que a gente já fez. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então, não estamos falando de espírito individualidade, ainda estamos falando sobre o princípio inteligente. Então, essa união do espírito e da matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito? É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, quando ele fala
porque não estáis organizados, significa dizer que os homens não possuem órgãos sensoriais no corpo físico, apropriados a perceber o espírito sem a matéria, ou melhor, sem o corpo físico. Então, aliás, algumas pessoas são dotadas, né, de uma certa mediunidade que elas conseguem perceber, mas, de uma forma geral, nós não estamos ainda organizados para perceber o espírito sem a matéria. 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. Então, os elementos gerais do universo, matéria e espírito? Sim. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, aqui que é o interessante, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inúmeras combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Aqui, resumidamente, ele pergunta se no universo tem dois elementos gerais. É a matéria e o espírito? Ele fala sim, é a matéria, o espírito e Deus, acima de tudo. São os três elementos gerais: Deus, espírito e matéria. Só que aqui ele lembra que é preciso, então, juntar o fluido universal. Porque o fluido universal, ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. O espírito, como princípio inteligente, para ele atuar na matéria, ele não atua diretamente. Ele atua através do fluido. Eu me atreveria até a fazer uma comparação, já com agora, não sei se vai fazer confusão, mas com o espírito individualizado. Como é que o espírito vai animar um corpo físico? O espírito individualidade, tá? Né? Através do perispírito. Eu estou fazendo uma analogia com o perispírito. Então, o princípio espiritual, o princípio inteligente, para agir na matéria, ele precisa do fluido universal. Bem, eu trouxe algumas coisas aqui, bora ver se vai ajudar. Eu vou ler algumas coisas aqui e a gente vai comentando. Ó, a matéria e o fluido cósmico universal constituem uma só grandeza, o princípio material. Além da matéria, existe o princípio inteligente, o espírito, que se constitui na segunda grandeza da criação. Até aí tudo bem, isso a gente já entendeu. Acima deles está a causa de ambos, que é Deus. Apesar de a matéria e do fluido cósmico universal serem a mesma coisa, porque ele também é uma matéria, eles estão em frequências vibratórias diferentes. A gente consegue perceber a matéria, mas o fluido universal não, porque está numa outra vibração. Então, a matéria é densa e ponderável. Ela pode ser pesada e medida. O fluido universal é etéreo e imponderável. Isto é,
não pode ser pesado nem medido, mas ambos podem ser considerados matéria em suas vibrações específicas. A consequência disso é que a gravidade, nessa faixa de vibração em que nos encontramos, torna-se relativa, ou melhor, pode atrair a matéria, mas não exerce atração sobre o fluido cósmico universal. Eu vou continuar, tá? Se me permite, eu vou continuar aqui, aí no final a gente vai fazer o comentário. Então ele trouxe uma outra coisa aqui, que é a gravidade. Vou trazer outra coisa aqui. Vamos falar da gravidade. Aí o Fernando, né, que tem formação em física, vai ajudar a gente também. Olha só. Porque a gente está falando de ciência, falando da física, de matéria, né? Então a gente sabe que a gravidade é uma das forças fundamentais da natureza e tem papel essencial na agregação e organização da matéria em todas as escalas do universo. Então, quando você vai ver no nível cósmico, ou seja, na formação de astros e sistemas, a gravidade é sempre atrativa e nunca repulsiva. Quando partículas de matéria se encontram dispersas, poeira cósmica, átomos, gases, a gravidade começa a atraí-las mutuamente. Essa atração promove a aglomeração, formando massas cada vez maiores. Exemplo: nuvem de gás e poeira interestelar se condensam por ação gravitacional, originando estrelas, planetas, luas e sistemas solares. Segundo, equilíbrio e estrutura. Estamos falando da gravidade. A gravidade age como força que mantém coesas essas estruturas. Mantém a atmosfera ligada a um planeta, faz os planetas girarem em torno das estrelas, dá forma esférica aos corpos celestes grandes, já que a matéria tende a se organizar em equilíbrio em torno do centro de gravidade. Terceiro, a gravidade ela atua também na formação de corpos sólidos. Mesmo em escalas menores, a gravidade contribui. Planetesimais, que são pequenos blocos rochosos, colidem e se unem pela força gravitacional. Asteroides e meteoritos podem se agregar em corpos maiores. Contudo, para objetos muito pequenos, a força eletromagnética e as ligações químicas são mais importantes que a gravidade. Só quando a massa cresce, a gravidade predomina. Então, aqui a gente está falando que a gravidade ela vai atuar em corpos maiores. Quando os corpos são muito pequenos, aí já entra outras forças aqui. A gente não vai enveredar. É só para a gente entender como é a agregação e desagregação da matéria. A gente está falando de espírito, matéria, né? O fluido cósmico como se fosse uma cola, um super bonder que vai unir tudo. E a gente está trazendo agora a gravidade. Então, e quarto, a gravidade e matéria escura. Aqui já é um conhecimento trazido pela física moderna. Observações astronômicas indicam que a gravidade que sentimos no cosmos não pode ser explicada apenas pela matéria visível. Olha que interessante. A presença da matéria escura é inferida justamente pelos seus efeitos gravitacionais sobre galáxias e aglomerados. Assim, a gravidade é também entre aspas, assinatura invisível de matéria que não conseguimos detectar diretamente. Então, né, eu trouxe algumas coisas aqui, a gente não vai se aprofundar, porque até o conceito de matéria escura, né, existe toda uma polêmica também, né, que é uma hipótese também, né? Que às vezes alguns cientistas até querem falar que essa hipótese também ela não é tão plausível, mas só para a gente ter uma ideia. E, finalmente, né, como a Nilce bem lembrou, a gente vai explorar esses assuntos com muito mais profundidade lá no capítulo 6 da Gênesis, Uranografia Geral. Mas aqui, a gente está estudando as obras cronologicamente. Vamos pensar que a Gênesis ainda não está pronta, mas isso aqui é um esquenta, para que a gente, aos poucos, vá lidando com essas terminologias,
vai procurando entender o que realmente é a gravidade, essas forças eletromagnéticas. Hoje existem muitos sites que explicam, numa linguagem mais acessível, assuntos mais complexos. Eu vou ler a 27A, porque ainda há uma continuação aqui, né? Seria esse o fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Você vê que agora o Kardec vai trazer, né, mais uma questão da física, porque ele está querendo entender os elementos gerais. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamar de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. A gente vai lembrar alguns estudos que nós fizemos no passado com relação ao que era fluido ao tempo de Kardec. Então, eles consideravam, né, aqueles fluidos imponderáveis, né, o fluido elétrico, o fluido calórico. 28. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria e, desculpa, matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem o vosso sentido. Kardec comenta: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato, quer a inteligência tenha existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos revelam distintas, razão porque as admitimos, formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Então você vê que o Kardec, ele traz essas questões, são curtas questões, né, sobre espírito e matéria, mas é como eu falei, ele está estruturando o pensamento, porque ele vai desenvolver isso na obra A Gênese. Lógico que, ao longo dessa caminhada, ele vai fazer várias dissertações, vários ensaios, vários artigos, e ele vai publicando, ele vai na Revista Espírita, ele vai desenvolvendo essas ideias, mas ele deixa para fazer a publicação e o desenvolvimento dessas ideias completas no livro A Gênese. Bem, e finalmente, né, nós vamos então para propriedades da matéria. Aqui ele vai falar sobre a ponderabilidade. Ele está perguntando se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Bem, mais uma vez a gente trouxe então aqui, né, o que é ponderabilidade e por que vai lá para cima. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar nas questões, sobre ponderabilidade. No uso comum da ciência clássica, ponderabilidade vem de pondus, peso em latim. É a capacidade de um corpo ter peso, ou seja, de ser atraído pela gravidade. Durante séculos, físicos e filósofos consideraram a ponderabilidade um atributo essencial da matéria. Assim dizia-se: tudo que é matéria é ponderável. Limite dessa visão. Com a física moderna, essa definição foi ficando insuficiente.
Existem partículas sem massa em repouso, como o fóton, que é uma partícula de luz, que não são ponderáveis, mas participam da constituição do universo. Isso levou à percepção que nem toda a realidade material se manifesta como peso, mas ainda assim pertence ao domínio da matéria ou da energia. Na doutrina espírita, Kardec trata a ponderabilidade como um atributo relativo, não absoluto da matéria, que a gente viu na questão 22. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que ela se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Em seguida, Kardec pergunta se a ponderabilidade é atributo essencial da matéria. A gente vai desenvolver isso aqui, né, na questão 27. Os espíritos respondem que não, porque a matéria existe em estados que nossos sentidos não percebem e que não possuem peso mensurável para nós. E, novamente, na Gênese, lá no capítulo 14, sobre os fluidos, Kardec reforça que há matérias etéreas e sutis que não apresentam ponderabilidade, mas continuam pertencendo ao campo da matéria. Então, nós podemos, resumidamente, falar que ponderabilidade é a capacidade de um corpo ser pesado, ou ter peso. Na ciência antiga, era tomada como um atributo essencial da matéria. Para a física moderna e para a doutrina espírita, a ponderabilidade não é atributo absoluto da matéria, porque existem formas de matéria imponderável, seja a radiação, seja os fluidos sutis que escapam aos nossos instrumentos. Então, tudo bem? Ô, Todo mundo Mário, ficou... Sim, pode falar. voltando na questão 27, então, por que que na questão 27 ele fala que a matéria podemos considerar a matéria como independente? Ele não usou a palavra inteligente, porque eu fiquei parada nessa questão aqui, nessa coisa, por que que ela é independente, não inteligente? Qual é o trecho? Ah, é a última frase da 27A. O que se chamais fluido elétrico? Na resposta, dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então, se ela tem tantos atributos, por que que ela não é inteligente? Ele usou a palavra independente. A Hum, matéria não é inteligente. Ela pode ser mais independente, mas quem intelectualiza a matéria é o espírito, é o espírito. Só que né? aqui, Então, especificamente, ele está se referindo ao fluido. Só que o fluido também é Sim. uma matéria. É uma matéria. uhum, Pois é, porque olha só, vamos pegar aqui do começo. Ele pergunta: os elementos gerais do universo é matéria e espírito. Ele fala sim, são três elementos: Deus, matéria e espírito. Só que aí ele fala que é preciso juntar o fluido universal. E aqui na questão que você está levantando, ela fala que é mais sutil, já está falando do fluido, e que pode se considerar independente. Como a Cris falou, independente, porque o fluido está ali entre uma coisa e outra, mas ela ainda é matéria. Mas quem dá inteligência tanto ao fluido como à matéria, propriamente dita, é o espírito. Espírito. Porque o espírito é o Tá. princípio inteligente do universo. É isso, né, Cris? é isso, é isso Ok, mesmo. ok, obrigada. Nós lemos aqui sobre a ponderabilidade, e aqui a gente entra, então, na questão em si, que é a questão número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entender, sim, mas não da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E aqui, Clarice, de novo ele está falando, né? Da matéria, do fluido como matéria, né? Uhum. Da matéria, por isso que ele fala, ponderabilidade é o atributo da matéria como a gente entende, mas não dessa matéria mais sutil, que é o fluido universal.
porque o fluido é imponderável, né, para a gente. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Aí o Kardec agora ele vai fazer o comentário e vai trazer a gravidade, né? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. É o que a gente viu ali naqueles comentários também, né? E aí vão entrar outros elementos, né? Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Isso aqui é a resposta dos espíritos, né? Mas quando a gente vai lembrar sobre como o pensamento humano vai se desenvolver sobre os elementos, a gente vai lembrar, né, que na filosofia, Tales, Tales de Mileto, né, os filósofos procuravam esse elemento único, né? Para Tales de Mileto, tudo era água. Anaxímenes, tudo era ar. Empédocles, terra, ar, fogo e água. A gente vai lembrar, né, nos pré-socráticos, cada um trabalhou com essas ideias, né? Na ciência, durante muito tempo, os cientistas procuraram um elemento único da natureza. Hoje sabemos que os elementos químicos não são indivisíveis. Todos os átomos são feitos de partículas mais fundamentais. E no modelo atual da física, quarks, leptons e bósons formam a base conhecida da matéria. Mas você veja bem que a gente está falando da ciência materialista, certo? Né? A resposta aqui já é diferente, porque é do ponto de vista dos espíritos. Né? Então, ele fala que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. É por isso que a gente tem que fazer a separação, né? A ciência vai nos levar a um conhecimento até um limite. E agora vem os espíritos nos dando revelações, porque agora a gente consegue compreender a partir do olhar da ciência. 31. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. De acordo com, 32. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Comentário de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Uns veem azul e outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aqui tem uma nota de Kardec. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outra substância. Desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Então, aqui o Kardec já está trazendo, né, o magnetismo. A influência que nós, através do magnetismo, pela ação da vontade, nós podemos exercer em uma substância.
como a água, que é mais suscetível a isso. Fala, Fernando. Isso me chama a atenção pelo seguinte: eu conheci um certo pesquisador que começou a sua pesquisa na Unifesp e terminou na USP, mostrando que as características da água magnetizada tinham propriedades diferentes da água comum. Interessante. Não, interessante mesmo. É, realizaram, né, várias pesquisas nesse campo aí, né? Uhum. A gente tem que lembrar da homeopatia também, né? Essa Comentário do. resposta, Pode esse falar. item, esse item 33, ele é extremamente complexo e profundo para a gente compreender, né? Porque a mesma matéria elementar já começa a gente se questionar, né? O que seria a matéria elementar, né? O que seria essa matéria elementar? Claro que depois a gente vai estudar matéria elementar na uranografia, que Galileu tenta nos dar uma certa explicação ali. A mesma matéria elementar, que seria, né? É suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Para mim é muito complexo essa resposta aqui. E pensando numa coisa, né? Todos os elementos químicos são formados por elétrons, nêutrons e prótons. E esses três Tá. elementos têm um fundo comum entre eles, que seria, que eu acho que se você se adentrar nesse assunto, você vai chegar na matéria primitiva. Eu acho que é isso Olha, que eles estão mas querendo aqui, dizer. Qual seria esse elemento comum que tu está falando, Fernando? O elemento comum, Elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, prótons e nêutrons constituem um por átomo, exemplo, está no átomo, é, né? Então, a prótons, matéria. Hum, como? prótons e elétrons, Sim, é, a grande questão é a carga elétrica, certo? Mas sim. a constituição material deles é muito parecida, só que o elétron é muito menor, Hum. certo? E o nêutron é mais ou menos do tamanho de um próton. Então, na verdade, eu acho que a ciência está engatinhando ainda nesse sentido, né? Se a gente imaginar a teoria do Big Bang, por exemplo, a gente percebe isso. Não sei se eu estou errado. mas aí a gente vai entrar também numa outra questão, né? Porque aí já você vai ter os quarks, os leptons, você tem um bóson, né? E aí cada vez você vai. É, Agora, para mim, né? Aqui a matéria elementar, para mim é o fluido cósmico, é o fluido universal, é o fluido universal que é a matéria elementar. É através do fluido cósmico que vai dar característica de todas as outras matérias. Mas aí ele poderia perguntar se seria o fluido cósmico, ou o fluido elementar, ou fluido, né? O fluido cósmico, vamos substituir, digamos que Kardec perguntasse, o fluido cósmico é suscetível de passar por todas as modificações? Não, mas aqui ele está dando um nome para esse fluido, como matéria elementar, no meu ponto de vista. Seria, nesse caso, ele estaria dando como se fosse o Porque olha fluido só, se, cósmico. ó, porque olha só, se os elementos gerais do universo é Deus, espírito e matéria, Sim, né? E além disso aí você vai ter o fluido vai sim, dar as características. A inteligência, o princípio espiritual vai dar, o princípio espiritual vai dar, é o princípio inteligente, né? A sim. matéria propriamente dita, como a gente conhece, e o fluido que vai dar a característica A dessa união. matéria. Então, ela também é uma matéria, e para mim,
Toda a característica é dada através do fluido. O fluido seria a matéria elementar, porque é ela que vai dar característica à matéria. Cada globo tem um fluido cósmico. Tudo é retirado desse fluido cósmico, inclusive o perispírito dos espíritos. Então, para mim, é a matéria elementar. Porque até o espírito que vai encarnar nesse globo, ele tem que utilizar o fluido cósmico desse globo. Então, essa matéria elementar poderia ser o fluido cósmico, né, ou universal, que passaria por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. E isso entendemos que tudo está em tudo, com certeza. Sim, por isso que a gente fala que se tudo tem tudo, o que que permeia o universo? Não é o halo de Deus? O que seria o halo de Deus? Não seria o fluido cósmico universal? Sim, Porque é daí que sim, forma tudo, todos os universos, todos. Né? Então, por isso que eu sim. volto a insistir que, para mim, ele está falando do fluido cósmico universal aqui. Uhum. Deixa eu fazer Mas, vamos andar uma um pouco. perguntinha. Posso fazer uma perguntinha só? A questão do fluido cósmico universal é uma questão que não é de Kardec, vem antes, né? E, na verdade, é uma questão de vibração. Na verdade, é uma coisa que vibra, como se fosse uma corda, do meu modo de ver. E, na verdade, aí que está exatamente a produção do fluido cósmico universal. Seria isso? E assim Porque, se olha, formaria a matéria primitiva? porque o fluido cósmico, você acabou de falar, como eu vejo também, o fluido são faixas de vibrações, são faixas vibracionais. Quanto mais sutil esse fluido, mais sutil são os mundos em que são formados. E mesmo dentro do nosso universo não, mesmo dentro do nosso planeta, você vai ter a matéria em vários estados. Por quê? Porque a matéria elementar que está dando a condição daquele estado para aquela matéria é a vibração desse fluido, que é a matéria elementar. Agora, como é que a água sabe que ela tem que ser fluida? Como é que a pedra sabe que tem que ser sólida? Cada princípio inteligente do universo que age no fluido, o fluido vai dar a característica para a matéria. Agora, tudo está conectado com isso, porque se o nosso perispírito também é retirado do fluido, se a gente está em Uhum. sintonia no X ou Y, a gente tem percepções de tudo que está nessa vibração. Né? Então, quando a gente fala, né, vamos elevar o pensamento, ou vamos fazer uma meditação, você está mudando mudando de Vibração. Faixa vibrações, vibratória. de consciências, né? Exatamente. Eu não li o comentário do Kardec com relação a essa questão. Ele vai falar que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Lembrando só que azoto aqui, né, é o tempo de Kardec se chamava azoto e hoje é nitrogênio. Né? Só para a gente lembrar disso aqui. Bem, mas aqui, né, nós temos ainda uma continuação desse pensamento, dessa pergunta, que é a 33A, e ele vai fazer a seguinte pergunta. 33A. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento.
Essa opinião é exata. Falta somente acrescentar. E segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Eu trouxe uma nota aqui, eu vou ler aqui para a gente. A ideia de que a matéria se resume à força em movimento é parcialmente verdadeira, mas insuficiente. Segundo a doutrina espírita, além das propriedades físicas, existe uma ordem superior, o espírito, o princípio inteligente que dá direção, finalidade e sentido. A matéria é instrumento. A força e o movimento são modos de manifestação, mas a causa primária está em Deus e na ação do espírito. Então, porque aqui ele também está, né, ainda nesse mesmo pensamento, seguindo a metodologia científica. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Resposta dos espíritos aqui, né? Então, eu vou ler essa nota aqui. A expressão molécula elementar pode ser entendida aqui como sendo o átomo. A palavra átomo, na época de Kardec, não era tão difundida como é hoje. A expressão moléculas secundárias pode ser entendida como sendo uma aglomeração de partículas. Só para a gente entender, né, essas questões aqui que são trazidas, né, do jeito que ele escreve, né, justamente por causa da época. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, prevalecia a tese de que o átomo era indivisível. Isso é verdade, né? Ou seja, a partícula última da matéria. Eu acho que até no meu tempo de estudante eu estudei ainda, né? Que a última, que o átomo era indivisível, né? Em 1897, 40 anos após sua publicação, descobriu-se o elétron, que é uma partícula elementar do átomo. Assim, a resposta dada pelos espíritos, o que os homens chamam de molécula, ainda está longe da molécula elementar, já deixava antever que o átomo não era uno, mas um complexo de partículas subatômicas que se estruturam em número e modos diferentes, conforme cada elemento químico, os quais se combinam para dar origem às inúmeras substâncias existentes no universo. Então, é por isso que muita gente quer explicar o espiritismo através de física quântica, mecânica quântica. Vamos lá com calma. A gente pode adequar as ideias que os espíritos estão trazendo com as ideias que a ciência está trazendo. Né? Ou falar que está ultrapassado pela terminologia que ele está usando. Ele está usando terminologia da época. A gente só tem que entender esse contexto aqui. Né? Por isso que ele fala, certamente as moléculas têm uma forma mais que não podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações da primeira. Porque o que chamar de molécula ainda está longe da molécula elementar. Ó, a gente acabou de falar, né? Descobriu-se o elétron. E hoje você tem, né, as subpartículas que foram descobertas. Depois o bóson, né, e assim por diante. Eu só gostaria de dizer uma coisinha bem simples. Na verdade, os espíritos superiores, apesar de usarem os termos de época do século XIX, eles são tão atuais que a ciência de hoje não, não vai contra a ciência de hoje. Eu acho muito interessante isso. E isso tem que ser salientado. Não, exatamente, exatamente. Eu acho que eu fiz esse comentário lá no começo. Apesar deles usarem, exatamente o que você falou, apesar deles estarem usando a terminologia, eles colocam as ideias de uma forma que hoje, quando você olha para a física quântica, por exemplo, para a mecânica quântica, as descobertas que eles estão trazendo, você fala, olha, é essa ideia que os espíritos estão falando lá. Ah, mas eles não falaram com essa terminologia. Não falaram, mas a ideia está embutida aí. Por isso que eles falam elemento, eles vão falar
moléculas secundárias, primitivas, etc. e tal. É só você contextualizar, né? E aí você pegar a ideia, né? Então, o problema não é que Kardec está desatualizado. O problema é como a gente vai interpretar, né, o que os espíritos estão trazendo aqui para a gente. Espaço universal. Então, aqui seria o último tema com essas duas perguntas. Pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podeis compreendê-lo. Não é preso ao planeta e à condição intelecto-moral que se te encontra que tu vais entender, né? Comentário de Kardec. Supondo um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. Por quê? Mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. Pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no universo, no espaço universal? Não, nada é vácuo. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Eu trouxe aqui também uma notinha aqui para a gente. Vácuo. O vácuo é um estado em que não há matéria detectável, ou em que a densidade de partículas é extremamente baixa. Não é exatamente nada, porque sempre há algum campo de energia ou radiação passando, mas não há átomos ou moléculas suficientes para formar matéria significativa. Hoje, como a ciência encara, né, que não existe o nada, né, porque ainda assim sempre tem um campo de energia ou radiação. Em física clássica, o vácuo era pensado como espaço totalmente vazio. Hoje, a física quântica mostra que, mesmo o vácuo, contém flutuações de energia e partículas virtuais. Vácuo no universo. No espaço interestelar e intergaláctico, há regiões de vácuo quase perfeito. A densidade média do universo é muito baixa, cerca de um átomo por centímetro cúbico. Apesar de raro, ainda existe alguma matéria, gases, poeira cósmica, radiação. Então, o vácuo absoluto não existe na prática, mas há regiões de vácuo muito próximo do ideal. Então, a própria ciência hoje, né, já fala que não existe, né, o nada. Na doutrina espírita, admite a existência de espaços imponderáveis ou matérias tão sutis que escapam à percepção humana e aos instrumentos físicos. Esses espaços poderiam ser comparáveis a um vácuo relativo, mas Kardec lembra que, mesmo no que parece vazio, há fluido cósmico universal, porque é o que permeia tudo, né? A base da matéria em diferentes graus de sutileza. Então, o fluido cósmico universal é essa base, né, da matéria, só que em diferentes graus, né, de sutileza. Ou seja, nunca há vazio absoluto, porque a ação de Deus e dos fluidos cósmicos preenche tudo, né? Então, aí você vê o pensamento da ciência e o pensamento da doutrina espírita. Se fosse num tempo mais passado, a ciência falaria que realmente existiria lugares onde o vácuo havia a existência do vácuo, né? E a doutrina espírita não trabalha com essa ideia, trabalha com a ideia de uma matéria elementar, primitiva. Bem, esse aqui foi o nosso estudo de hoje.
O próximo estudo nós vamos entrar no capítulo 3º, a criação. Vamos então parar aqui um pouquinho, interromper o nosso compartilhamento e fazer as nossas considerações finais. O que vocês acharam do estudo de hoje? Foi complicado? Deu para entender um pouquinho? Lembrando que isso daqui é só um esquenta, né? Quantas coisas, né? A gente não levantou de questões aqui que não está fechado aqui para o nosso grupo, né? A gente tem que correr agora atrás aí e ver. Fernando, qual é a diferença de fluido cósmico universal para fluido universal? Nilce, qual é essa matéria elementar? É o fluido? Não é? Então a gente tem matéria agora para estudar e até o próximo. Essa semana a gente não vai ter estudo, né? Só na próxima. Eu acho que esse Bom, estudo serviu para limpar o terreno em algumas coisas, certo? E uma das coisas que me chamou a atenção foi o seguinte: o que a doutrina espírita fala e o que o movimento espírita fala. Por exemplo, a questão de que o pensamento tem peso, mas se o pensamento é efetuado pelo espírito, não pode ter peso. Onde você viu isso, Fernando? Que o pensamento tem peso? Ah, não, agora eu lembrei quando eu fiz a pergunta veio a frase: pensamento tem peso, tem cor, tem cheiro, não é isso? Uhum. Ah, pois é. nossa, que lembrada de coisa, mas é verdade. A gente estudava isso. Nossa, Nossa, faz décadas que eu não ouvia isso. Por isso que eu é perguntei, verdade. veio na cabeça. Ah, Cuidado com o que tu pensas, né? Agora a gente tá com medo até de pensar, né? O espírita está mais enrascado do que o católico, né? Porque para saberem do pecado, ele ia lá na casinha, no confessionário, e ia contar, né? Agora o espírita não pode nem pensar, porque tem cor, tem cheiro, né? Tem peso, né? O pensamento, né? Pois é. nossa, é, é um capítulo, isso que a gente estudou hoje, né? De que conseguir captar o fundo do que os espíritos estão falando para nós, no meu caso, para mim é bem complexo, né? Se Mas tu olha, tem, por exemplo, formação de química, formação de física, como Fernando, tu consegue ir mais fundo nesse pensamento. então, mas o que eu estou tentando, o exercício que eu estou tentando fazer é justamente de reler sem trazer ideias preconcebidas. Porque a gente, querendo ou não, a gente fez uma salada de frutas e outra. Tem Teve razão. grupos que eu, particularmente, teve alguns grupos que eu participei, Tem razão. porque eu achei que ia me auxiliar, porque estavam trazendo coisas diferentes e tal. E eu fui, entrei nesses estudos e, para te Uhum. falar a verdade, me confundiu mais a cabeça. E eu até estava achando É, que eu não estava entendendo, mas aí eu percebi que não. A forma didática que a pessoa estava traçando que estava inadequada, isso. me permitindo também a olhar pela ciência, como é que a ciência está falando e fazer a comparação com o que os espíritos estão trazendo. Eu evitei de trazer todos aqueles estudos que a gente fazia, aí o camarada, não, porque que nem você falou agora, Fernando, fluido cósmico universal. Olha, isso já deu uma treta gigantesca, ensaios filosóficos, sabe, coisas quilométricas que aí você para e pensa e fala, mas realmente é tudo isso, né? Eu acho que a coisa, às vezes, não é tão complexa, né? Porque, às vezes, a pessoa está se apegando a palavras e não está fazendo uma contextualização. Eu não sei se eu estou sendo claro. Eu vou fazer uma analogia que talvez fique mais clara. É o que eu falo para o pessoal com relação ao estudo bíblico. Leia aquilo que está escrito e leva ao pé da letra. Então, a gente não pode cair nesse erro, a gente tem que ter cuidado. Agora, aquela história, a gente é o caminho do meio, né? Porque se você partir para o extremo, Kardec está desatualizado, você vai quebrar a cara, né? Porque o que pode estar desatualizado são a terminologia, mas não as ideias.
Ah, mas o Kardec escreveu isso e tem que ser isso. E desde quando o livro espírita é um livro sagrado, que você não pode contestar? Então, são os extremos, né? Então, o que a gente tem que se munir é justamente de um pensamento neutro e analisar racionalmente. A Aham. gente tem que ter a concepção de que a ciência ela vai sendo construída ao longo do tempo. O que Kardec escreveu no começo e o que escreveu no final, apesar de ter uma similitude parecida, é bem diferente, é mais madura. Mais É, madura, já bem mais isso, mais desenvolvida. madura. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. O estudo de hoje foi bem profundo e bem proveitoso. Sabemos que ainda temos que aprofundar mais essas questões, mas a gente vai deixar isso para o próximo estudo. Então, a gente se vê até lá. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Boa noite.